A sua vida nunca mais será a mesma depois desse vídeo, por isso eu quero te pedir duas coisas. Assista até o final e compartilhe ele com o maior número de pessoas, porque os frutos serão abundantes. E não se esqueça, esse livro Preparação para a Morte, que é uma coisa maravilhosa, está com promoções. Tem 3 kits aqui que a gente preparou para vocês com 40% de desconto. Veja aqui na descrição e aproveite, porque o conteúdo é de fato muito bom. Vai nos dizer São Gregório que Deus nos oculta para o nosso bem, a hora da morte, a fim de que estejamos sempre preparados para morrer. E depois vai dizer Santo Afonso, ninguém ignora que deve morrer, mas o mal está em que muitos veem a morte a tamanha distância que a perdem de vista. Eu quero dar um testemunho para você. Teve um rapaz que morava perto da minha casa, do qual eu nutria por ele um afeto e um amor muito grande, que ele chegou e um dia perguntou para mim assim, que o meu apelido era Dandão. Eu vou até poder colocar o óculos agora, eu gosto mais de óculos, porque eu não vou ter que mais ler. Ele chegou e perguntou assim pra mim, Dandão, eu sou um rapaz muito feio? Eu falei, não, por quê? Ele falou, porque as garotas não querem ficar comigo, eu tô sofrendo uma espécie de rejeição. Eu cheguei e falei pra ele, eu acho que você não tá nem em fase de ficar preocupado com o namoro, essas coisas tudo, que você é um menino muito novo. Acho que você deve estudar, acho que você deve procurar um bom trabalho, adquirir maturidade, uma personalidade mais firme, né? Rezar, ser um homem de Deus. Mas o que estava acontecendo? Ele estava perturbado com essa situação de ser rejeitado por algumas garotas e ele teve uma certa deficiência de nunca ter conhecido o pai dele. Né? A mãe dele engravidou, ele não conheceu o pai dele, uma situação um pouquinho difícil, e aquilo poderia ser melhorado na vida dele, poderia ser tratado na vida dele. Aí ele comunicando comigo, né, da casa de onde ele morava para mim, nós éramos vizinhos próximos, ele falou, mas ninguém morre de amor, né? Eu olhei para ele e falei assim, mas Jesus morreu de amor por você. Ele falou assim, forte isso que você falou, hein? E começou a chorar muito. Aquela palavra entrou no coração dele como uma flecha. O que aconteceu? Eu comecei a evangelizar esse garoto, comecei a levar ele para a igreja, e eu fui vendo uma transformação repentina acontecendo na vida daquele jovem. Entusiasmo, alegria. Claro, ele estava num momento de dor. Todas as pessoas que estão no momento de dor, Jesus é o melhor remédio, né? O problema é depois que passa a dor. Mas ele começou a ir para encontro, me ligava, quando vai ter pregações. E tava uma coisa maravilhosa. Aconteceu que a mãe dele, no aniversário de 18 anos, deu pra ele uma moto da Hornet, uma baita de uma moto, assim, não é um padrãozinho um chuchulento, né? É uma motinho mais top. E aconteceu que todas as garotas que ele tentava ficar, que o rejeitavam, você imagina o que aconteceu, 18 anos, na época a gente falava muito do óculos da Oakley e tal, e o cabelinho arrepiadinho, começou a ficar com um monte de garotas. Eu passava com um monte de menina na garupa, assim, numa alegria e tal, e automaticamente ele parou de ir para a igreja, ele parou de ir para os encontros, e aí se verificou muito que São Gregório Magno dizia que aquele que entra na via da impureza sai da via da fé. As pessoas não entendem muito isso, mas é difícil você conciliar uma vida de fé, de amor a Cristo, com uma vida de pecado, de impureza. Aconteceu que eu lembro que um dia eu estava voltando do centro da cidade, junto com um amigo, ele estava na porta da casa dele com um monte de jovens, e chegou e falou assim, Dandão, eu fiquei sabendo do testemunho que você deu lá na Canção Nova, minha mãe assistiu, falou que foi muito bonito. Mas se você não assistiu o meu testemunho na Canção Nova, até vou colocar o link aqui para vocês. A minha história de conversão, era muito jovem, foi muito bonito tudo aquilo. Eu falei assim, eu tô com o vídeo aqui na mala, era fita cassete. Eu falei, você quer assistir? Ele falou, bora, vamos assistir. E aí entrou dentro da casa dele, ele e todos os adolescentes, meninos e meninas, né, que moravam ali na minha rua ou na região, e começamos a assistir o vídeo. Quando está para terminar, que eu começo a fazer lá um momento de oração e tal, eu percebi que algumas pessoas estavam emocionadas, estavam chorando. Eu me levantei e comecei a pregar para eles. Comecei a falar do amor de Deus, comecei a falar da graça que Deus tinha realizado em ter me convertido. E, queridos, aconteceu uma coisa que não é muito normal. Num determinado momento, o Senhor me deu um espírito de profecia. E eu olhei para ele e disse, Robson, o demônio está querendo te matar. Olha o que Deus mandou eu dizer para esse menino. Eu falei, vigia a sua conduta, porque o diabo quer te matar. E tinha um rapaz do lado, eu cheguei e falei, fulano, você já está fazendo hora extra. Ele era do PCC, e aí eu comecei a falar um monte de coisa para ele. Eu falei, cara, quem que é você? Né? Ele mexia com tráfico, para ficar levando esses jovens a uma vida de drogadição. Eu falei, você não percebe que esses jovens estão arrebentados com as suas famílias? Eu falei, em vez de você fazer algo de útil para a vida deles, você fica levando para eles cocaína, crack, maconha. Eu comecei a escrachar com o cara. Cristo nos dá essa coragem, né? Eu falei pra ele, toma atento na sua vida, rapaz. Eu falei, se converte porque você também tá fazendo hora extra. E foi um pouco tenso a coisa. E eu digo pra vocês, né? Ninguém deu glória a Deus, aleluia, ficou feliz, ficou batendo palma.
E eu falei assim, nossa, depois até eu comecei a pensar, eu falei, mano, será que foi loucura da minha cabeça ter falado daquelas coisas? Será que eu não fui um profeta da desgraça, falei mentira? Não sei, começou a passar eu fiquei até com certo temor, né, porque eu era muito novo e tal. E Deus tinha avisado eles. Por que Deus avisa? Por que essas profecias ocorrem? Porque Deus quer nos dar sua misericórdia, quer nos dar sua graça, quer nos chamar ao arrependimento dos pecados. Mas nenhum dos dois teve uma modificação de vida, se arrependeram, começaram a levar uma vida moral correta, reformaram seus costumes. É interessante, né? Você pode estar me perguntando, a profecia se concretizou? E eu digo para vocês, a profecia se concretizou. Em menos de um ano, os dois morreram. Os dois morreram. Eu lembro como se fosse agora. Eu estava numa missão em Jaguariúna e voltei para casa. Eu estava voltando no ônibus de viagem, um sentimento de revolta, uma coisa terrível, assim, uma dor. E quando eu entro assim dentro do cemitério que estava tendo o velório, eu vou lá e vejo ele no caixão. Um menino de 18 anos, novo. Cara, eu me lembrei daquela palavra de Sabedoria 1:12. Não procureis a morte por uma vida desregrada. Deus não é autor da morte e a perdição dos vivos não lhe dá alegria alguma. E aí a molecada começou a chegar da minha região, começou a me abraçar, começou a chorar. E aí eu me perguntava assim, eu falei, meu Deus do céu, por que esse povo tá chorando? É a lembrança dele, ele era um menino muito querido. E eu comecei a chorar muito. E eu me perguntava, onde está a alma desse rapaz? Né? A gente não pode julgar, Eu me questionei, eu falei, será que ele estava confessado? Será que ele estava em graça? Eu falei, será que teve tempo dele se arrepender? Passa tanta coisa pela nossa cabeça, mas uma coisa eu garanto para você. No dia que ele acordou, eu posso apostar para você que em nenhum momento ele pensou que ele poderia morrer naquele dia. Porque se ele pensasse, ele poderia ir buscar uma confissão, acertar conta com Deus. Outro rapaz também, os dois foram em acidente, um de carro e um de moto. Em nenhum momento veio um anjo para eles e falou, hoje é o dia da sua morte, se coloca a sua vida em dia, reconcilia com quem você está brigado, vai pedir uma confissão sincera dos seus pecados. Não houve. E é interessante, né? Isso daí faz tanto tempo, mas quando eu conto essa história, ela me traz uma rememorização desse caso, é uma coisa tão dolorosa, porque eu amava aquele meu amigo. Era uma pessoa incrível, um menino muito legal, eu me dava muito bem com ele. Mas eu pude vivenciar na minha vida esta realidade. E quando diz nosso Senhor Jesus Cristo, estáis prevenidos, porque na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Você na sua vida, você está prevenido? Você tem se prevenido? Você pensa nessas coisas que no momento em que menos você pensa? E, poxa, imagina uma pessoa, sei lá, que talvez sofre um acidente. Tinha acabado de sair da missa, de fazer uma bela de uma comunhão. Semana confessada, cumprido bem os seus deveres, a mulher amando o seu marido, o marido amando a esposa, ou se é um jovem adolescente com uma vida na graça. Você percebe como que é fundamental isso daí? Eu espero que essa breve meditação, que foi até a mais longa, eu estou vendo aqui, já está há mais de 8 minutos, mas vocês me perdoem, porque tem tanta coisa para estar falando, mas pensa nessa situação, na incerteza. E o que Jesus, que é o teu Salvador, ele vai dizer para você, estás prevenido. Portanto, muita prudência, muito amor a Deus, muito amor a Nossa Senhora. Nós não sabemos a nossa hora, mas nós precisamos estar preparados para ela. Então, pessoal, mais uma vez eu falo para vocês, aproveite a promoção desse livro, porque você está vendo que as meditações aqui são sérias, e ela pode, de fato, levar você a uma reforma de costumes, tá? Os links estão aqui embaixo, adquira, e por favor, compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai ajudar muitas pessoas a viverem a vida na graça de Deus. Salve Maria!